Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para adorar, exaltar e engrandecer o nome daquele que tudo pode, ao único que é digno. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui louvando ao Senhor. Mesmo que eu não seja um cantor assim muito bom, mas é um prazer imenso estar aqui louvando ao Senhor, porque tudo que nós temos a gente deve unicamente, exclusivamente a Ele. E para iniciar, nós vamos estar agora fazendo uma oração. E se você puder, você feche os seus olhos aí na sua casa, onde quer que você esteja, e vamos orar o nome do Senhor. Se você tiver um pedido, você pode levar seu pensamento a Ele. Estaremos orando no mesmo propósito. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Te peço perdão pelas minhas falhas, minhas fraquezas, tudo que fiz que não agradou, porque sou falho, sou fraco. Senhor, te agradeço por cada um que está vendo essa gravação, essa live. Te peço que o Senhor venha, aleluia, ir de encontro agora a essas vidas. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha libertar, transformar, salvar, encher com a Tua presença, renovar, batizar com o Espírito Santo, não por causa de mim, Pai, mas porque o Senhor é poderoso e maravilhoso, e porque cremos e confiamos em Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Te apresento cada pedido de oração, cada necessidade dos Teus servos. Que o Senhor venha entrar com providência e ter misericórdia de nossas vidas. Recebe agora o nosso louvor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, crendo na vitória. Amém. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se prostrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, rendemos-nos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti,
consagramos todo o nosso ser a Ti. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus, clareia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Nesse momento, nós estaremos fazendo menção da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo ao meu e ao teu coração. Eu gostaria hoje, juntamente com você, trazer uma ministração para a sua e para a minha vida no Salmo de número 23. O salmo que algumas pessoas chamam de o Salmo do Pastor. E a gente pode dizer com quase certeza que provavelmente você, mesmo que não seja evangélico, frequentador de uma igreja, você já deve ter ouvido provavelmente sobre este salmo, um salmo que é muito conhecido, muito citado, mas que hoje nós vamos fazer uma exposição para aprendermos um pouco mais da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 23, Salmo de Davi, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo de Davi, salmo que fala como Davi se sentia em relação ao Senhor Deus. Nós podemos entender aqui o Senhor como o Deus de Israel, como o Senhor nosso Deus, como o próprio Deus, o próprio Jesus. O Salmo, esse Salmo 23, ele é um poema que deve muito à sua beleza, ao contraste de figuras que cobrem alguns dos principais aspectos da vida humana. Como Davi, ele pega a figura simples de um pastor de ovelhas e
de seu rebanho, para ilustrar a nós o cuidado e como o Senhor, Ele nos trata e nos guia, como nós podemos peregrinar através do perigo e podemos enfrentar a possibilidade do mal e termos tempos de revigoramento para a nossa alma, tempos de segurança e tempos de estabilidade no nosso viver. Então esse salmo, ele trata de alguns aspectos da vida humana que dão a ele um tom de beleza muito grande. Nós sabemos que Davi, ele era um salmista, um escritor de cânticos de adoração a Deus, a qual ele fazia salmos de beleza indiscutível, mas que também eram carregados de aspectos relacionados a como o Senhor, Ele agia e como o Senhor, Ele estava com ele. Nós sabemos que existem salmos que mostram a relação daquele que escreveu com Deus, também do cuidado de Deus para com os seus. Há salmos a qual Davi, ele relata seu pecado, pedindo ao Senhor que não se afaste dele. E esses conjuntos de salmos são aquilo que foram preservados para nós nesse livro poético maravilhoso das Sagradas Escrituras. Mais especificamente no Salmo 23, Davi, ele apresenta para nós a figura do pastor e a figura das ovelhas. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Nós sabemos que o pastor, nos tempos antigos, no Oriente Médio, ele era responsável pelo cuidado de suas ovelhas, ele era responsável por proteger o rebanho a qual estava sobre a sua responsabilidade, era responsável por guiar as ovelhas, livrando de lugares a qual poderiam trazer algum perigo para a vida delas. Temos também a figura da ovelha. A ovelha é um animal frágil. A ovelha é a fêmea, não existe ovelha macho, porque o macho da ovelha é o carneiro, e não existe ovelha nova. Por quê? Porque o filhote da ovelha é o cordeiro, e a ovelha, ela é a sua fase adulta da fêmea, e somente ovelhas de mais idade é quem produziam lã de melhor qualidade, lã em maior quantidade. Porém, a ovelha, ela dependia exclusivamente dos cuidados do pastor. Por exemplo, se uma ovelha ficasse por muitos dias, muitos meses, sem ter a sua lã cortada pelo seu pastor ou seu responsável, ela passaria de status de uma ovelha branquinha, como nós conhecemos, para uma ovelha toda cheia de lã, toda suja, com diversas coisas presas ao seu pelo. Então ela precisa o quê? Do cuidado integral do seu pastor. Ela precisa que o seu pastor tenha atenção por ela. Também, se uma ovelha se perdesse fora da cerca do aprisco, provavelmente algum animal, alguma pessoa
mal intencionada poderia pegar aquela ovelha, ou algum animal poderia devorar aquela ovelha. Então o pastor tinha que ter a preocupação de estar de olho na sua ovelha, ao ponto de não esquecê-la fora do aprisco. E é interessante que essa relação, esse relacionamento ovelha-pastor, pastor-ovelha, ela é muito trabalhada ali no Evangelho de João, no capítulo 10, que Jesus ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele faz o quê? Se necessário for, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus ele fala que o bom pastor, ele se sacrifica, ele se entrega, ele se doa pelas suas ovelhas, e que se necessário for, até a sua vida. E isso entra em contraste com o quê? Com o ladrão e com o salteador, com o mercenário. A Bíblia fala lá em João 10 que o mercenário, ele vê o perigo e ele abandona as ovelhas. Por quê? Porque ele não é pastor, ele não se sente responsável pelas ovelhas. E Jesus, ele nos mostra em João 10 que vieram muitos antes dele que não eram pastores, mas eram mercenários e ladrões, e não tinham preocupação com as ovelhas, ao ponto dele dizer que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus, veio para que tenham vida e a tenham com abundância. Então isso mostra que Jesus, ele também era o bom pastor, assim como Davi diz que o Deus de Israel era o bom pastor. E nós sabemos que Jesus, ele é o próprio Deus que se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: Davi, ele escreve esse Salmo 23 a partir de sua rica experiência pessoal como as ovelhas. Nós sabemos que Davi, antes de ser ungido e até depois, creio eu, rei sobre Israel, a sua profissão era pastor de ovelhas. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Então, de certa forma, o Salmo 23 nada mais é do que uma forma de Davi escrever em formato de cântico a sua experiência como pastor de ovelhas antes dele se tornar o rei de Israel. Então ele sabia que a ovelha precisava do seu pastor, e também sabia que o pastor tinha por obrigação cuidar da sua ovelha, porque a ovelha era um animal frágil, dependente, que necessitava de atenção e cuidados o tempo todo. Então ele escreve esse salmo falando sobre algo que ele vivenciava, algo que ele conhecia de plena experiência própria. Então ele diz assim no primeiro versículo desse salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós podemos ler assim: o Senhor é o meu pastor, e não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Ou seja, se eu tenho o Senhor como pastor da minha vida, se Deus está na direção e no cuidado da minha vida, eu não sinto falta de coisa nenhuma, de qualquer coisa que seja indispensável, mesmo que diante das minhas vistas, diante do meu olho, eu não consiga ver aquilo que eu necessito, eu não sinto falta, porque a minha confiança plenamente está depositada no Senhor.
porque Ele é o meu pastor, é Ele que é responsável pelo cuidado da minha vida. Não sou eu que vivo a minha vida, mas é o Senhor quem cuida dela e direciona os meus passos. Então nós podemos fazer o quê? Nós podemos dizer que existem 7 provisões que o pastor supre para as suas ovelhas. Porque quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho um sentimento de necessidade de algo além daquilo que o pastor me dá. Porque o meu pastor, que é o Senhor, Ele provê todas as minhas necessidades. A primeira provisão que o pastor dá para as suas ovelhas está no verso 2, parte A, que diz assim: deitar me faz em verdes pastos, ou em pastagens verdejantes, dependendo da sua tradução. Então a primeira provisão é: não me faltará completa satisfação. Aquele que tem o Senhor como o seu pastor e é ovelha dele, ele tem pastos de capim, macios e novos. Dizem que a ovelha, como é um ruminante, ela nunca se deita enquanto ela não estiver satisfeita daquilo que ela comeu. Então Deus, como nosso pastor, Ele nos dá pastos verdes. Ele supre cada necessidade espiritual nossa. Ele transmite um completo descanso na satisfação proporcionada pelo seu cuidado vigilante. O nosso pastor, ele supre através de pastos macios, novos, verdejantes, a nossa ansiedade, para que ela não venha de encontro com a nossa vida espiritual. Ele supre o estresse diário que hoje vivemos. Ele supre para que não tenhamos angústia, desesperança, depressão. O nosso pastor, ele nos dá a suprir as necessidades que nós precisamos na nossa vida, contrastando com a agitação desse mundo. Porque esse mundo, ele é muito materialista. As pessoas sempre estão em busca de satisfazer através de meios que não seja o Senhor, de satisfazer as suas ambições, a sua ansiedade, e com isso nós passamos a viver num mundo em que o que importa é ter e não mais o ser. As pessoas não têm mais valor, a vida não tem mais valor. Porém, aquele que tem o Senhor na sua vida como seu pastor, ele não se preocupa, porque ele sabe que o Senhor, ele cuida dele. E portanto, ele não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com os problemas que há de vir, não se preocupa com as situações. Afinal de contas, ele sabe que quando for necessário, o Senhor faz ele repousar em um lugar de consolo, um lugar calmo, um lugar suave, um lugar que ele não precisa se preocupar com mais nada,
Afinal de contas, o cristão, ele tem que ter a consciência de que o que é mais importante na vida dele é ter a sua salvação. O restante é importante sim, porém é secundário. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que serão acrescentadas? As minhas necessidades indispensáveis, que eu não devo ter ansiedade por elas, porque afinal de contas, eu estou guardado na mão do Senhor. E independente de eu ter ou não ter, ainda assim o Senhor está cuidando de mim. Segunda provisão, parte B do verso 2, diz assim: depois que ele me faz deitar em verdes pastos, a parte B fala: ele me guia mansamente às águas tranquilas. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, não me faltará orientação. Aqui nós vemos a ideia da provisão das necessidades do rebanho. E Davi, como poeta, ele acrescenta o pensamento de orientação. Afinal de contas, o pastor de ovelhas, ele não empurra as suas ovelhas, ele não impele as suas ovelhas, ele não manda as suas ovelhas, pelo contrário, ele guia as suas ovelhas. O pastor, ele dá a direção para as suas ovelhas encontrar o que? Versículo 2: águas tranquilas. Ele leva as suas ovelhas até um local onde elas possam saciar a sua sede, sem correr o perigo de vir a correnteza e levá-las rio abaixo. Afinal de contas, a ovelha precisa de cuidados. E aqui nós vemos o salmista dando a sua experiência pessoal para falar que o Senhor, ele nos guia através das nossas vidas em direção à sua vontade, em direção a caminhos onde eu posso encontrar águas tranquilas, onde eu posso encontrar provisão para a minha vida. E nós sabemos que o que guia as nossas vidas na vontade de Deus é a sua palavra. A Bíblia nos fala que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então Deus, através dos ensinamentos da sua palavra, ele nos guia de acordo com a sua vontade. Afinal de contas, aquele que é ovelha do seu pastor, que é Deus, ele precisa entender que a direção para onde ele vai vem de Deus e não vem dele. Toda a sua vida tem que estar condicionada à vontade do pastor. Veja só, ele nos guia a águas de descanso, águas tranquilas, que eu posso matar a minha sede sem me preocupar com o perigo. Então Deus, ele nos mostra que o pastor, ele guia suas ovelhas, ele não empurra, ele não impele, ele não manda, ele guia. Isso nos mostra que Deus nos ensina, através de Jesus, que nós devemos amar, respeitar, entender e auxiliar.
Afinal de contas, Jesus, ele é o nosso sacerdote, mas é um sacerdote que entende cada um de nós e que se compadece de cada um de nós. É claro que entender não é ser conivente ou convivente com o pecado, mas é se compadecer da situação que a pessoa se encontra, assim como Jesus em diversas vezes se compadeceu do povo. E como a gente tem Deus como nosso pastor, é interessante que Jesus, ele nos ensina, não nos mandando fazer, mas nos dizendo: assim como eu fiz, faça também. E Jesus foi um exemplo de vida, de abnegação, de sacrifício, de amor. Como ele mesmo disse, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, a terceira provisão que o pastor nos dá, versículo 3, parte A, diz assim: refrigera a minha alma. A terceira provisão é: não me faltará restauração. Refrigera, deixa a minha alma mais leve, mais calma. O bom pastor, ele aviva, ele renova, ele refresca a nossa alma. Ele nos torna novos, nos renova a cada dia, como diz 2 Coríntios 4,16. Que ainda que o nosso exterior seja corrompido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, o bom pastor, ele nos dá ânimo novo. Ele pega a nossa alma que porventura possa estar cansada e dá a ela um ânimo novo para prosseguir. Que venhamos a fazer como fez Abacuque: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a torna notória. Na ira, lembra-te da misericórdia. Porque só aí então você vai dizer que mesmo que não tenha animais no pasto, mesmo que não dê trigo, mesmo que a figueira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, meu Deus, e exultarei no Deus da minha salvação. Porque você vai entender que o Senhor, ele pode trazer novidade para a sua alma, que o Senhor pode trazer resposta aos questionamentos da sua vida, porque afinal de contas Abacuque questionava o Senhor no seu capítulo 1, mas quando Deus fala no capítulo 2, o justo viverá pela fé, no capítulo 3 Abacuque entende, então ouve a palavra de Deus e pede ao Senhor: aviva a tua obra, realiza os feitos que fizestes no passado novamente. Hoje eu sei que a sua alma pode estar como? Cansada, triste, abatida, mas Deus, como seu pastor, ele quer trazer um renovo, um frescor à sua alma, um novo sentido para viver. Porque vale a pena você acreditar que a sua esperança não é uma esperança baseada em coisas vãs, mas é uma esperança que é fundamentada no nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse os discípulos: em quem nós iremos esperar? A nossa esperança é o Senhor. Afinal de contas, o mundo passa, nós passamos,
mas para sempre permanece as promessas de Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Então a gente pode ter certeza que a nossa esperança está fundamentada em algo sólido, algo que não passa, algo que não pode ser corrompido pelo tempo. Quarta provisão, verso 3, parte B, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça são caminhos planos. E nós sabemos que uma das funções da Escritura, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, é instruir em justiça. Instruir quem? O homem. Instruir nós. Deus não somente nos adverte contra o mal, mas Ele nos guia em seus caminhos da justiça. Isso ocorre por amor do seu nome, provando que Ele é um Deus que é com um nome santo e quer que seu povo também seja santo. Afinal de contas, Ele adverte: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus, Ele nos instrui na justiça por intermédio da sua palavra. Uma coisa que eu ensino é o seguinte: você quer saber se uma coisa para a sua vida é certa ou errada, é boa ou ruim? Simples, faça um questionamento. O que eu vou fazer, Jesus faria? Então eu faço. Se o que eu for fazer, Jesus não faria, eu não faço. Porque a minha mente, ela tem que ser centralizada, focada em coisas que trazem benefício para a minha vida, não só material, mas também espiritual. Porque a minha alma é algo que eu tenho que ter o maior zelo. Afinal de contas, aonde eu quero passar a eternidade? E por que eu tenho que questionar se Jesus faria ou não? Porque eu tenho que ser o quê? Imitador de Cristo. Paulo fala: sedes os meus imitadores. Somente não. Afinal de contas, Paulo era homem falho. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Copie as coisas que eu copiei de Jesus, literalmente. Você quer viver uma vida pautada na vontade de Deus? Copie o que Jesus faria, literalmente. Se Ele fez, é porque é bom. Se Ele fez, é porque é correto. Porque, como diz João, Ele é a palavra. O verbo, a palavra, se fez carne, o próprio Deus. Então copia Jesus, porque Jesus é santo. Em tudo, diz a Bíblia, Ele foi tentado, mas nunca pecou. Então copia Ele. A parte A do versículo 4, do verso 4 do Salmo 23, diz assim: é a quinta provisão: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Podemos traduzir essa parte literalmente como um vale de escuridão profunda e mortal. A morte, ela é o adversário mais desprezível do homem. Morte
como diz o próprio Deus no Gênesis, é castigo pelo pecado de desobediência, de rebelião do homem no jardim do Éden. Porque no dia em que comerdes daquele fruto, certamente morrerás. E a Bíblia nos fala que por causa de um homem, por causa do pecado de um homem, entrou a morte. E a morte entrou no mundo e passou a todas as pessoas. E o pior, todos pecaram. Separados estão, carentes estão da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. Então a morte, como diz a Bíblia, ele é o nosso grande e último adversário. A morte, como disse Jesus, é o inimigo final a ser vencido. Porque um dia, eu e você, gozaremos de uma vida, como diz João, uma vida eterna, uma vida com abundância. E aí então a morte não fará efeito. Nós sabemos que é muito triste quando alguém vem a falecer, a morrer, até mesmo quando uma pessoa ela está triste. Mas aquele que tem o Senhor na sua vida como seu pastor e é ovelha do Senhor, ele tem que ter um sentimento como Paulo tinha. Olha o que Paulo fala a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz assim, Paulo, sabendo que estava prestes de ser morto, ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O cristão que tem o Senhor como seu pastor tem que ter certeza, no momento de alegria, de paz, de descanso, o Senhor está comigo. No dia da falta, da dor, da angústia, o Senhor está comigo. No dia que a enfermidade bater a minha porta, ou a porta de um dos meus familiares, o Senhor está comigo. No dia da minha morte, o Senhor está comigo. E ainda que eu ande por um vale de escuridão profunda, como o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque a sexta provisão, ela ensina o quê? Que não me faltará a presença divina. Por quê? Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a presença divina vai estar comigo. 23, verso 4, parte B. Porque tu estás comigo. Deus, Ele jamais nos desamparará, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de doença, nos momentos de calamidade. Mas Deus não está vendo o que está acontecendo? Sim, Ele está do teu lado cuidando de você. Porque afinal de contas, para Deus, a sua alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Só que você tem que entender uma coisa, que nós que temos o Senhor como nosso pastor, nós não esperamos em Cristo só nessa vida.
nós não somos aqueles indignos que esperam em Cristo nessa vida somente. Nós sabemos que Ele foi para o céu preparar-nos lugar, mas Ele virá outra vez. Assim como Paulo ensina que aqueles que morreram, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com eles para entrar no céu. Nós não nos preocupamos com a dor, com a doença, com a morte, porque nós sabemos que a nossa esperança está baseada no quê? No nosso Senhor Jesus Cristo, que não importa o que aconteça com essa carne, não importa o que aconteça com o nosso corpo, a nossa alma vive e será consolada pelo próprio Senhor Jesus nos céus, e que naquele dia nós, ovelhas do seu pasto, ovelhas desse grande pastor, estaremos com ele eternamente, para sempre e todo sempre com ele no céu. Quem tem a presença divina, quem tem na sua mente a convicção que ele está conosco, ele tem força, ele tem conforto, ele tem descanso, ele não se preocupa com o que está acontecendo, porque a sua esperança está no quê? Em Deus. Que Deus é maior que tudo, que todos, e Ele é o nosso pastor, e nós somos ovelhas dele. Sétima e última provisão que eu encontro nesse Salmo 23, versículo 4 ainda, parte C, diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. A sétima provisão é: não me faltará conforto na tristeza. Mas irmão, você diz que eu não devo me preocupar porque é o Senhor que me dá força, que me dá conforto, que me dá descanso, que me dá esperança. Mas eu sou ser humano, eu sei, eu também sou. E aí, não é aquele momento que eu e você, mesmo sabendo de tudo isso, a gente desfalece, a gente treme? Afinal de contas, veja bem, estava lá Jesus andando sobre as águas. Daí Pedro fala, ó fé de Pedro, se é o Senhor, manda eu andar sobre as águas também. O que Jesus faz? Pedro, vem Pedro. E Pedro sai e pisa na água, até que um momento vem o vento, e Pedro ali balanceia com o vento e começa a afundar. O que o Senhor faz? Pega, como diria aqui no nosso português caipirês, cata Pedro pela mão e não deixa ele afundar, para mostrar que Pedro teve fé para sair, mas veio o vento e ele titubeou, deu uma fraquejada na fé e começou a querer afundar, mas o Senhor estava lá para estender a sua mão. Assim somos nós que temos o Senhor como nosso pastor. Quando nós estivermos naquele momento, não é que a gente é incrédulo, mas vem o vento e a gente começa a fraquejar na fé, a gente começa a duvidar, a gente começa a questionar. Daí vem o Senhor com a sua vara, com o seu cajado, me consolam, me restaura as forças, me apoia, me dá a correção necessária com a sua vara, mas também está com o seu cajado para me proteger. Se necessário for, para que a minha fé não desfaleça, Ele vem e me dá um empurrão com o seu cajado. Assim é o Senhor. Nós somos ovelhas dele. Isaías 53, versículo 6 fala assim: que todos nós andávamos desgarrados,
como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, ele é o homem de dores, experimentado em todos os trabalhos. Se eu tenho o Senhor como o meu pastor, não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Não me faltará completa satisfação. Não me faltará orientação. Não me faltará restauração. Não me faltará instrução da justiça. Não me faltará coragem diante do perigo. Não me faltará a presença divina. E não me faltará conforto na hora da tristeza. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, a Tua palavra foi pregada, que o Senhor possa falar melhor na vida, no coração de cada pessoa. Que possamos, Senhor, entender que Tu és o nosso pastor e nós somos ovelhas do Teu pasto. Que o Senhor cuida de nós nos momentos felizes, nos momentos de abastança, nos momentos de tristeza, nos momentos de escassez, nos momentos de dores e enfermidade e até mesmo na hora da morte. Que possamos, Senhor, encontrar em Ti forças para permanecer nos Teus caminhos e que a nossa fé, Senhor, não venha desfalecer, mas que possamos, Senhor, permanecer firmes e fiéis no Teu caminho, não olhando para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas olhando unicamente para Ti. Senhor, venha guiar as nossas vidas, para que o pecado não venha tirar cada um de nós dos Seus caminhos. Nos concede, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, para que possamos vencer os dias maus e ainda assim permanecer firmes. Por isso, Senhor, eu lhe peço, nos ajude, nos abençoe, também os nossos familiares, e que o Senhor venha restaurar a saúde àqueles que estão enfermos, àqueles que estão necessitados, e as famílias, Senhor, cristãs ou não, que perderam entes nesses dias, que elas possam receber conforto e crer, Senhor, que o Senhor faz o que apraz a Sua vontade em nossas vidas, e que Tu estás no controle de tudo e não nos abandonastes em momento algum. Meu Deus, abençoa a Tua igreja que assistiu, que ouviu a Tua palavra, ouviu os louvores, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu lhe peço e Te agradeço. Amém. Queria agradecer a você que assistiu esse vídeo, que cantou juntamente conosco louvores a Deus, que ouviu a palavra do Senhor. Peço a você que compartilhe esse vídeo. Não se esqueça que você pode curtir o nosso vídeo ali no YouTube, também a nossa página no Facebook, e nos ajudar a cada vez mais alcançar pessoas e pregar o Evangelho do Senhor. Meu muito obrigado. Fique com a boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém.